Olá, tudo bem? Aqui é Patrícia Vertuan, arquiteta, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo o advogado Edenir da Zandoná Advocacia. Eu vou chamar o Edenir, já está online, vamos ver se ele já já se conecta. Mas eu vou agradecer já a presença de quem está entrando. Fico muito feliz em saber que as pessoas têm interesse nesse tema. Hoje nós vamos abordar sobre quais são os aspectos do direito trabalhista e da vigilância sanitária, porque sim, existem muitas exigências da vigilância sanitária que têm implicação no direito trabalhista, nos direitos trabalhistas. E é isso que hoje eu e o Edenir vamos falar. Deixa eu só ver se o Edenir já entrou. Pessoal, quem achar interessante mandar essa live para outras pessoas, só pegar aquela setinha que está na tela aí de vocês e mandar o convite para outras pessoas que tenham interesse em ver essa live. Nós vamos deixar essa live gravada também. E manda os coraçõezinhos aí para nós, porque isso ajuda também as pessoas que estão online verificarem que essa live é interessante. Então, além de encaminhar esse convite para as pessoas, manda também os coraçõezinhos, que vai ser ótimo. Tá joia? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se o Edenir aceitou aqui o convite. O convite acho que não tinha ido ainda para o Edenir. Então, agora eu encaminhei e vamos ver se ele entra. Oi, Edenir, tudo bem? Bom dia, Bom tudo bem, dia, Patrícia? como vai? Que Tudo certo. prazer você estar aqui conosco para dividir um pouco sobre esse conteúdo. Eu já fiz uma breve abertura enquanto você entrava. Então, eu falei para as pessoas, né, que nós vamos falar hoje sobre os aspectos do direito trabalhista e as exigências que a vigilância sanitária também faz em relação a isso. Então, quais são essas implicações? Vou te apresentar, né, Edenir? Para quem não conhece, o Edenir é advogado trabalhista, especialista em direito trabalhista e comanda a Zandoná Advocacia. Então, vamos começar. Falei para o pessoal para mandar muitos coraçõezinhos, porque isso ajuda as pessoas a entenderem que a nossa live é importante. Também pega a setinha aqui embaixo, ó, no cantinho, para vocês também mandarem essa live para pessoas que não puderem assistir agora, mas aquelas que também puderem, para elas também verem que esse conteúdo é relevante e é importante. Então, vamos lá, Edenir. Bom, primeiramente, muito obrigada. Vou passar a palavra para você também, se você quiser saudar as pessoas para que, né, possam conhecer um pouquinho mais de você, te passo a palavra. Muito obrigado, Paty. Na verdade, o prazer é todo meu de estar aqui. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo agora, agradeço os que vão assistir posteriormente também. Eu fico até emocionado de participar desse bate-papo com você e vai ser um extremo prazer conversar, na verdade, compartilhar contigo as minhas informações ali do direito do trabalho e principalmente aprender contigo sobre a interação do direito do trabalho e as situações da vigilância sanitária que atingem tantas empresas, estão no cotidiano e tudo, e são áreas que se conversam. Então, muito obrigado. Ai, que bom, nossa, eu fico muito feliz. Então, a gente até tinha falado antes, né, para programar também os conteúdos da live,
Uma questão que é muito importante, né, Edenir, é a questão dos vestiários separados por sexo. Muitos empresários, às vezes, torcem o nariz para esse tipo de exigência da vigilância sanitária, mas eu gostaria muito que você falasse, né, qual é essa implicação, principalmente na legislação trabalhista, de não cumprir essa exigência de ter os vestiários separados por sexo, né? Porque isso realmente eu vejo que, assim, é muito difícil, às vezes, colocar na cabeça do empresário que tem que ter essa estrutura separada, um vestiário masculino e outro feminino. Uhum. E, na verdade, essa situação do vestiário, ele é uma imposição, não da lei, mas sim de uma normativa do Ministério do Trabalho. A NR24, ela coloca essa situação ali da existência do vestiário para todas as empresas que exigem o uso de uniforme. Então, se o trabalhador ele tem que trocar de roupa dentro da empresa, tem que ter um espaço. E esse espaço, a própria norma, ela coloca todos os quesitos, que ele tem que ter um mínimo de 1,5 metro para cada trabalhador, tem que ser em alvenaria, tijolo, concreto, um lugar que pode ser limpo, tem que ter um piso liso, todas as especificações que daí eu acho que você vai poder expor muito mais, mas principalmente não é uma escolha da empresa. A empresa ela é obrigada a fazer isso porque existem duas situações. A primeira é, se ela não fizer essa diferença, se ela não fizer essa construção, essa separação para os trabalhadores, seja a existência do vestiário, seja você dividir para homens e para as mulheres, você pode levar multas por uma investigação, por uma verificação do Ministério do Trabalho. Tá? Mas, além disso, como é dever da empresa, dever do empregador, manter um meio de ambiente saudável e zelar principalmente pelo direito à privacidade, à dignidade ali dos trabalhadores, ele pode depois sofrer alguns processos quanto a isso, se tiver qualquer situação ali de um assédio, qualquer situação vexatória com um trabalhador. Até há pouco tempo atrás, um aspecto que é interessante de trazer, que além da obrigatoriedade de você trazer esse vestiário ali, ele tem que ter as condições mínimas e ele não pode servir para tudo também. Eu atuei há pouco tempo atrás, num caso que a empresa ela usava o vestiário como refeitório também. Então, tinha uma pessoa comendo e uma pessoa se trocando. Então, ela teve problemas com processos pedindo dano moral por causa dessa situação. Nossa, imagine só que situação bem complicada. Até realmente a gente estava falando, né? Que parece mais comum do que se imagina. A gente fala assim, nossa, mas é óbvio que eu não vou colocar um lugar de refeição perto de um banheiro ou perto de um vestiário. Mas realmente acontece esse tipo de situação que às vezes o empresário não percebe, né? E isso também é uma exigência da vigilância sanitária de não ter essa passagem do refeitório para o vestiário ou para o banheiro, né? É uma questão de saúde, de higiene, de asepsia, né, do ambiente, mas as pessoas às vezes acabam não se atentando a esse detalhe. E olha que interessante esse caso realmente que você teve de um cliente que passou por essa situação. Então, às vezes a pessoa acha que é bobagem, né? Mas isso faz muito sentido e é importante as pessoas se atentarem a esse detalhe, né? É uma questão de normativa na vigilância sanitária, mas também é uma questão normativa em relação ao direito do trabalho. Então, isso é muito legal, muito bem pontuado mesmo nesse caso, Edenir. Que bacana, muito legal esse caso. E até o que... Perdão, Patrícia. Não, você até comentou uma coisa que é interessante, a questão dos vestiários de terem armários também. É importante sempre colocar trava nos armários para que a empresa não venha ter que arcar com algum furto, alguma coisa do gênero, que não é incomum, infelizmente, ali casos que a gente acaba vendo ali da empresa ser imputada no processo trabalhista porque alguém sofreu um furto ou alguma coisa do gênero dentro do vestiário da empresa. Então sempre é importante colocar ali uma estrutura mínima que pelo menos dificulte esse tipo de situação ali para que a empresa não tenha que arcar posteriormente com valores.
Sim, exatamente. É obrigatório nos vestiários, né, ter pelo menos ali, se o funcionário ele usa um EPI, um calçado, né, que seja EPI, uma bota diferente, algo do gênero, ele tem que ter um banco para o funcionário sentar e calçar essa bota, esse EPI que ele vai utilizar. E também a questão dos armários, sim, é importante armários com chaves, né? Dada a questão não do furto e também da questão trabalhista. E também, né, ter esse armário. Ele é super simples, não é uma estrutura grande. E até o que as pessoas imaginam, né? Tem que lembrar da diferença entre vestiário e banheiro. Banheiro para funcionários é obrigatório a ter, né? E o vestiário, como você falou, quando faz o uso dos uniformes, também tem que ter o vestiário. Pode ser uma estrutura em anexo com os banheiros, como pode ser compartilhada com os banheiros. Mas o banheiro não pode ser considerado um vestiário. Tem que ter o banheiro, o banco e o armário, né? Então, as pessoas às vezes fazem uma certa confusão com isso. Então, é importante lembrar dessa diferença entre banheiro e vestiário de funcionários. E também a gente estava comentando muito, né, quando nós conversamos, a respeito também do fornecimento de alimentação que as empresas têm que fazer, seja, né, seja de repente tendo uma estrutura de refeitório, né, ou às vezes, o que você me diria? A empresa precisa ter essa estrutura de refeitório ou não? Ela não precisa ter essa estrutura de refeitório, porque existem alguns modos da gente fazer esse fornecimento da alimentação, mas eu vou te deixar para que você explique mais a questão trabalhista e depois eu entro na parte de vigilância sanitária, o que a gente pode fazer. Claro. Na situação da alimentação, não existe uma lei que obrigue a empresa a dar a alimentação, a fornecer alimentação. No entanto, tem várias normas de sindicatos, as convenções coletivas, que são quando dois sindicatos, sejam de trabalhadores, sejam de empresários, eles conversam, eles fazem essa norma, a convenção coletiva de trabalho, ou seja, quando a empresa conversa diretamente com o sindicato, estabelece um acordo coletivo de trabalho. Então, às vezes, nessas normas, nesses acordos, nessas convenções, eles colocam regras para que tenha ou fornecimento de alimentação ou que tenha o fornecimento de um valor X, tá, para a alimentação do trabalhador, seja na pausa normal ali, daquele intervalo para alimentação, ou seja, numa janta, no almoço, ou como o pessoal da construção civil tem até a previsão de café. Como às vezes eles têm uma jornada mais exaustiva ali, precisam de mais energia para estar cumprindo as funções ali, eles colocaram esse requisito que a empresa ou paga, ou fornece uma alimentação de café, ou fornece mais um vale ali, um valor para que o trabalhador possa consumir essa alimentação. E outro aspecto interessante é que as empresas, para o fornecimento dessa alimentação, elas podem se inscrever no PAT, no Programa de Alimentação ao Trabalhador. Esse programa, ele prevê alguns incentivos fiscais à empresa, seja na questão do INSS, seja na questão do FGTS, ali, de outros impostos, tá? Além de toda aquela situação benéfica ao trabalhador ali, você está fornecendo uma alimentação que você sabe a procedência, você tem empresas parceiras ali que são cadastradas no PAT, então, de fato, ali aquela pessoa se alimenta e a princípio ela vai render mais, ela vai ter uma atividade, ela vai conseguir produzir mais dentro da sua empresa ali por ter uma melhor nutrição. Legal, nossa, informação bem interessante. Até não conhecia essa informação em relação ao programa e aí esses incentivos fiscais. Realmente é uma informação de ouro em relação a isso, porque isso transforma também, né, Edenir, o que deveria ser uma obrigação, mas também em algo diferenciado e num benefício, inclusive, para o empresário, né? Que benefício fiscal todo mundo quer, quem não quer um benefício fiscal aí. Então, é muito importante isso. Esse tipo de informação que você está trazendo realmente é muito relevante.
E claro, né, em relação à vigilância sanitária, existem vários moldes para fornecer essa alimentação. Como o Edenir mesmo falou, dá para ter o vale alimentação, né? Que o funcionário vai receber esse vale, e aí ele pode trazer a marmita de casa, ou a empresa também pode ter simplesmente só uma copa, onde é aquecida as marmitas que podem vir terceirizadas, vir de um terceiro, né? Então, um terceiro faz a produção dessa alimentação e só entrega a alimentação para que o funcionário esquente numa copa, num lugar apropriado, tem que ter esse espaço, isso é muito importante, não é em qualquer lugar, né? Então, tem que ter pelo menos uma copa, um refeitório dedicado a isso, onde tenha uma pia para lavar os utensílios, né, uma geladeira para guardar essa marmita, um micro-ondas. Isso são eletrodomésticos realmente exigidos, não é assim, não é nenhum luxo, é realmente uma exigência mesmo da vigilância sanitária, de se ter essa geladeira, ter o micro-ondas e a pia para lavar os utensílios que vão ser utilizados. E também existe a possibilidade de realmente a empresa ter uma estrutura física para um refeitório, né? Claro que tudo isso vai depender do porte da empresa, né? E aí fica a critério da empresa. Mas é sempre importante avaliar cada uma dessas possibilidades, né, Edeniro? A possibilidade física e financeira da empresa, de como que ela vai gerir esse recurso. Mas é importante saber que é preciso fazer esse fornecimento dessa forma para que realmente não tenha nenhum problema depois, seja trabalhista ou dentro da vigilância sanitária também, né? Sim, perfeito, Paty, até porque isso é uma situação que a empresa ela tem que estar atenta com as normas ali que são específicas do ramo dela, porque pode ser um passivo trabalhista gigantesco. Porque você tem algumas convenções coletivas que prevêem lá o pagamento de R$ 20, R$ 22 diários para vale alimentação, e às vezes a empresa ela não se atenta com essa questão de ou fornecimento da alimentação ou pagamento do vale, posteriormente, dependendo do tempo que a pessoa trabalhou na empresa, ela pode processar e é algo que é muito difícil de você se defender, porque é objetivo, ou você forneceu ou você não forneceu. Então, e caso não tenha tido fornecimento ali, você pode estar, às vezes, com um passivo de 10, 20, 30, às vezes até mais reais, R$ 1.000 ali, e a empresa ter que arcar, além de todo o transtorno, todas as situações de custas que a Justiça do Trabalho pode trazer, além de multas de sindicato, além de multas, como você falou, da vigilância sanitária também, que pode estar autuando a empresa, bem como a situação de outras, o Ministério do Trabalho pode estar autuando também. Sim, sim, exatamente. E outra coisa que a gente também estava comentando muito, né, Edenir, era em relação a uma exigência que essa também, outra que os empresários, as empresas torcem bastante o nariz, é em relação a criar o espaço para o depósito de material de limpeza, né, que é exigido pela vigilância sanitária. Você tem que ter o tanque com o armário para guardar os produtos de limpeza. E muitas vezes, em maioria dos casos, ele é exigido em andares, ou ele é exigido, às vezes, em mais do que um lugar dentro da empresa, porque, às vezes, as empresas também têm distâncias muito grandes, embora, às vezes, não tenha mais pavimentos, mas são distâncias grandes a se percorrer, então às vezes é exigido que tenha mais do que um espaço, né, de depósito de material de limpeza. E eu gostaria que você falasse o que pode, quais são as grandes implicações, ou até se você já chegou a presenciar algum caso de algum cliente seu que teve realmente algum prejuízo por não ter cumprido essa exigência de criar o depósito de material de limpeza. Eu acho que, Patrícia, às vezes a gente tem que entender as exigências legais ali, qual que é a implicância dela e por que ela existe. Você citou uma situação específica assim, que a gente pode analisar que normalmente a pessoa que está trabalhando com esse tipo de depósito é um auxiliar de serviços gerais, ali é o pessoal da limpeza, e às vezes eles estão subindo e descendo com balde, às vezes estão saindo do piso liso, algo do gênero,
Então, um caso concreto que eu já analisei ali foi de uma auxiliar de serviços gerais que foi descer uma escada e caiu. Aí, nesse tombo que ela teve um problema no joelho. E qual que é a grande implicância que pode ter para a empresa? Esse é um acidente de trabalho, que a pessoa, se ela ficar afastada pelo INSS, ela tem a estabilidade de trabalho. Então, a partir do momento que ela retorna do auxílio doença, na verdade do auxílio acidente ali que ela vai ter, perdão, por ter tido essa queda, esse acidente dentro do ambiente de trabalho, ela tem uma estabilidade de 1 ano, a pessoa não pode ser demitida em 1 ano no seu retorno. E muita gente não sabe quanto tempo que essa pessoa vai ficar fora do ambiente de trabalho. Porque, às vezes, se ela tiver uma lesão mais grave, às vezes tiver que fazer uma cirurgia, ela pode ficar anos afastada, e todo esse período, como ela sofreu um acidente dentro do ambiente de trabalho, se configura como um acidente de trabalho, a empresa tem que ficar pagando a FGTS para ela. Além do que, vai ter que contratar outra pessoa para ficar nesse lugar. Então tem esse prejuízo. E pode ser pior. Se essa pessoa ela acabar tendo uma lesão que vai resultar numa incapacidade permanente, ela pode posteriormente ajuizar uma ação contra essa empresa e alegar ali que ela teve uma perda da capacidade de trabalho dela ou até uma perda total, e a empresa tem que arcar com o pensionamento em cima desse trabalhador ali. Vai ser calculado em cima do que ele ganhava, quem vai calcular é a justiça. Então a gente não tem parâmetros muito específicos, vai depender de caso a caso, mas eles sempre consideram quanto a pessoa recebia, qual que é a expectativa de trabalho dela, qual que é a expectativa de vida que ela teria. Então, vi inúmeros casos que a empresa teve que arcar com indenizações de 300 mil, 500 mil, até 1 milhão. Isso existem casos mais extremos que podem resultar até em morte, que é algo que a gente não deseja que aconteça em nenhum lugar, né? Que nenhum empresário tenha que passar por uma situação do gênero. Nossa, olha, e realmente, assim, é algo simples, né? Porque, assim, é uma estrutura, só para vocês entenderem, né? É um tanque com um armário para guardar os produtos de limpeza, para guardar vassoura, rodo, ou, às vezes, quando existem também aqueles carrinhos que o pessoal utiliza, principalmente quando estão mais andares, inclusive, as funcionárias de limpeza geralmente usam aqueles carrinhos que já vêm acoplados com tudo. Tem que ser um lugar que caiba o carrinho, tem o tanque e esse armário. Então, assim, não é uma estrutura tão grande assim, não é tão custosa comparado ao prejuízo que isso pode incorrer, né, de repente não ter essa estrutura, seja por pedimentos, seja um outro tipo de material de limpeza, porque às vezes está um pouco mais distante, né? E realmente a gente pensa, não, ela pode andar, ela vai lá, ela vai empurrar o carrinho, ela pode subir a escada, já que não tem elevador. Então, realmente é muito importante isso que você está pontuando, inclusive enfatizando aí, ilustrando com um caso real, né? Que a empresa teve prejuízos muito maiores. Então, isso é muito importante mesmo, Edenir, esse alerta para as pessoas, porque eu vejo que o vestiário e depois de material de limpeza são os ambientes que realmente as pessoas relutam, às vezes, em colocar, em instalar, em colocar mais um. Então, eu vejo que são pontos bem importantes para colocar, que são necessários mesmo e que realmente pode ter uma implicação muito maior, além do custo da implementação desses espaços, né? Então, pode evitar muita dor de cabeça ter esses espaços aí. E aí, outro item que nós estávamos conversando a respeito é justamente também as condições de trabalho, principalmente em restaurantes, padarias, confeitarias, lugares onde tem um calor muito excessivo, né? E que as pessoas trabalham nesse calor excessivo. As cozinhas, né? Que geralmente, assim, tem coifa, tem coifa, tem fritadeira, tem forno, fogão, às vezes N equipamentos que geram calor excessivo, né? E eu gostaria que você comentasse o que isso pode afetar, às vezes, o empresário não ter um sistema adequado,
seja de coifas, de exaustão, e inclusive até de ventilação mecânica, porque alguns ambientes destes muitas vezes não tem janelas, e aí o empresário pode sofrer algum tipo de sanção caso ele não tenha esse tipo de estrutura, realmente para a estrutura física dele, ele não tem esses equipamentos ou esses dispositivos para melhorar a qualidade de trabalho? Uhum. Eu acho que principalmente, Paty, a gente está conversando, óbvio, sobre condições de trabalho, para melhorar as condições de trabalho, mas principalmente a gente está conversando aqui de situações que o empresário pode estar tomando ali, as atitudes que ele precisa dentro do ambiente de trabalho para evitar problemas maiores, para evitar o prejuízo maior. Que nem essa situação que você explanou agora sobre restaurantes, lanchonetes, todos esses ambientes que trabalham ali com fornos, com fogão. Caso não tenha uma ventilação suficiente, ou um exaustor, uma coifa, algo que retire esse calor, né, o trabalhador, posteriormente, ele pode estar requerendo na Justiça do Trabalho o pagamento de adicional de insalubridade. E não são poucos os casos que foi um perito judicial e constatou que existia um calor excessivo, o calor, nesse caso ali, existe uma aferição específica, conforme a NR15, que coloca, salvo engano, ali o anexo específico ali, como que eles vão fazer o aferimento, não é em graus Celsius. Se ele passar dessa situação, ele pode estar pagando de 10, 20 a 40% sobre o salário mínimo, mensalmente para aquele trabalhador. Então, às vezes, você só colocar um exaustor ali, ele já vai retirar a maioria daquele calor acumulado e vai evitar que a empresa tenha que arcar com um processo judicial ali, ter que pagar advogado, arcar com custas, além de questão de perícia, todo o transtorno que traz. E sempre lembrando, né, às vezes é um efeito em cadeia, uma pessoa vai atrás, acaba incentivando as outras pessoas a buscarem também. Então, são atitudes que podem, um investimento necessário que o empresário faz, a longo prazo não vai ser tão custoso, mas principalmente vai evitar um passivo, que é isso que assusta ao empresariado brasileiro. A gente ter que enfrentar um judiciário que muitas vezes não dá tanta oportunidade de defesa à empresa. Então, e você às vezes não tem nenhum prazo suficiente para que você possa se armar. Às vezes você está ali trabalhando e já recebe uma carta, não tem tanto tempo para apresentar todas as especificações. Então é muito importante que o empresário ele esteja preparado, que ele tenha seus laudos, que ele tenha toda a aparelhagem, ele tenha todas as notas ali, para que, caso aconteça qualquer infortúnio, ele possa se defender da maneira devida. Sim, isso é muito importante, porque isso também, eu vejo assim, mas tem que pôr uma ventilação mecânica, ou, nossa, né, porque coifa, realmente, existem estruturas que são caras, e muitas vezes, assim, né, o restaurante, a confeitaria ali, ela tem vários equipamentos, então, todos que geram calor, né, como os fornos, os fogões. Tem também, na parte de confeitaria, um fogãozinho que a gente chama de misturela, que é para esquentar os recheios, né? Também tudo gera muito calor, as fritadeiras. Então, assim, tudo gera muito calor e realmente é necessário a coifa. E eu vejo que realmente é uma questão assim que, mas eu não quero colocar essa coifa. Né? O que eu ouço é bem comum ouvir, mas eu vou ter que pôr essa coifa? Sim, você vai ter que pôr, né? Muitas vezes eu vou para esse lado realmente da exigência da vigilância sanitária, mas é muito importante também colocar toda essa implicação que pode gerar uma reclamação trabalhista, né? Em cima de um dispositivo que, é claro, é caro, mas que pode gerar um prejuízo ainda muito maior para esse empresário, porque também existe o efeito cascata, né? Um funcionário, às vezes, acaba entrando na justiça e o outro vê que, poxa, eu também vou entrar. Então, isso pode gerar ainda um efeito muito pior, né, Edemir? Então, realmente, acho que é muito importante
essa tua colocação, essa tua observação. E eu também acho que com a pandemia também veio a questão de insalubridade em relação aos estabelecimentos de saúde, né? Pessoal que trabalha em farmácia, em clínica médica, hospitais, laboratórios. O que você pode me dizer a respeito desses estabelecimentos de saúde? Como que você observou algum aumento dos casos de pedido de insalubridade, até devido ao Covid, por realmente essa questão, essa reclamação de insalubridade? Principalmente no período da pandemia ali, houve uma discussão muito grande sobre a insalubridade para os trabalhadores de ambientes tanto hospitalares, clínicos, qualquer ambiente de saúde, farmácia também, o que a gente chama de farmácia de dispensação, aquela farmácia que a gente tem para atendimento ao público ali na rua, sempre existe essa discussão, mas nós temos condições diversas nesse caso. Por quê? No caso dos trabalhadores que estão em ambientes hospitalares e clínicos, nós temos regras específicas que a própria convenção coletiva ela traz, aquelas normas que vêm das negociações dos sindicatos, elas trazem parâmetros para a insalubridade desses trabalhadores. No caso, como das farmácias de dispensação, como é um ambiente totalmente diverso ali, você tem um atendimento mais ao público do comércio ali, são regras diferenciadas, teria que ser constatado caso a caso. Mas, para você constatar, você tem que ter um laudo, por isso que é importante que o empresário... Agora a gente teve a exigência dos PPPs eletrônicos e outras situações ali que sempre são exigidas pelo Ministério do Trabalho. É muito importante que a empresa tenha esses laudos até para poder se defender, até para que tenha avaliação de um profissional de medicina e saúde do trabalho, ou um engenheiro, um médico, que forneça esses laudos para que diga se existe ou não condições de insalubridade. E que, se existirem essas condições, o que a empresa pode estar fazendo para ou diminuir ou anular esse contato com a insalubridade. Às vezes, situações simples, como estabelecimento de barreiras de acrílico, de vidro, você isolando as áreas, acho que são situações que até você pode comentar mais, porque abrange muito mais a parte da arquitetura, podem ser suficientes para que o empresário ou deixe de pagar essa situação, esse adicional de insalubridade, ou não necessite mais pagar essa exigência. Exato. As barreiras físicas são bem importantes. A gente não tinha tanto esse hábito, né? Mas realmente com a pandemia, você vê que assim, qualquer atendimento ao público, né? Nem precisava ser estabelecimento de saúde, mas realmente com o Covid, as barreiras físicas com acrílico, com vidro, foram muito utilizadas justamente para evitar esse tipo de contato, né, e propagação realmente de viroses. Então, veja assim, as barreiras físicas é uma maneira muito efetiva e não é cara de se colocar, né, de se eliminar ou diminuir essa insalubridade. E também o uso, inclusive, dos próprios EPIs, né? O uso da máscara, alguns estabelecimentos de saúde, principalmente, foram realmente para toda a parte de paramentação, então usar aventais, usar macacões, luva. Então, existem formas de reduzir essa insalubridade, né? Seja com barreira física, com uso também de equipamentos apropriados. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Você falou de PPP, talvez muitas pessoas não entendam o que é o PPP. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente poder entender o que seria o PPP, que eu agora também fiquei na dúvida, Edenir. Claro, o PPP é um documento, que é exigido pelo Ministério do Trabalho, para que a empresa forneça, e neles vão estar as características do ambiente de trabalho, vão estar todas as condições
nas quais o trabalhador ali ele está, qual é a atividade que ele faz, se ele está, como é o ambiente que ele trabalha, se ele está à mercê de algum agente que pode ser um agente nocivo, que possa caracterizar a insalubridade. E essa insalubridade ela pode ser caracterizada de várias maneiras. Nós temos a questão da vibração, questão de ruído excessivo, calor excessivo, contato com agentes biológicos, que é como nesse caso que a gente estava conversando sobre as pessoas que trabalham em ambientes de saúde. Então, essas pessoas elas, às vezes estão em contato ali com pacientes, pessoas doentes, ou até com algum material orgânico, que também pode caracterizar essa situação da insalubridade. Então, tudo isso é descrito dentro desse perfil que é enviado posteriormente ali para os órgãos competentes, e esse é um documento muito válido para a empresa, para ela, se precisar se defender ali, poder apresentar, falar, minha parte eu fiz, eu apresentei, eu busquei ali um profissional que me atestou quais eram as condições, tá? E eu não tenho a necessidade de estar arcando com qualquer adicional, ou até para ela descobrir quais são as reais condições no ambiente de trabalho e poder afastar, né, esses riscos. Sim, nossa, muito, muito importante mesmo. Eu acredito que do que nós tínhamos até planejado realmente explanar aqui, nós conseguimos passar pelos temas. Você quer fazer. Vamos abrir para as perguntas, né? Que eu acho que de repente alguém pode ter alguma dúvida ou realmente alguma coisa que nós falamos talvez não tenha ficado tão claro. Então, eu gostaria de abrir para algumas perguntas, caso alguém tenha, pode deixar aqui nos comentários, que ou eu ou o Edenir vamos responder. E quero agradecer já a presença de todos que puderam participar aqui da nossa live. Agradecer também a tua participação, muitas explicações muito bem realmente relevantes. A ideia realmente era trazer um conteúdo que realmente fizesse bem essa junção entre o né, quais são as exigências e aquilo que realmente a legislação trabalhista e tanto a vigilância sanitária exigem desses estabelecimentos. Não, perfeito. Nossa, para mim foi um prazer gigantesco estar aqui conversando contigo, como a gente poderia ficar aqui a manhã inteira conversando, como você falou da questão do TPP, tem o LTCAT, tem vários outros documentos que a empresa tem que fornecer ali e a gente poderia discorrer várias horas, mas eu acho que o importante é sempre ter essa conversa entre as áreas. Para mim é fantástico essa interação do direito do trabalho com a arquitetura, como que a gente consegue trabalhar em prol das empresas para que elas estejam atuando cada vez melhor e estejam protegidas cada vez mais. Fico à disposição para qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida ali, tem a página do escritório ou até por meio da Patrícia ali, quem precisar do meu contato, eu fico à disposição, vai ser um prazer atendê-los. E nada mais tenho do que agradecer. Foi realmente um prazer estar aqui conversando contigo. Que bom, Edenir. Fiquei bem feliz mesmo. Obrigada a todos que puderam participar. Agradeço mesmo. Pelo jeito, acho que fomos bem claros, porque não surgiram dúvidas. Então, eu realmente quero agradecer a todos que puderam participar mais uma vez. Um bom dia a todos e até a nossa próxima live. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau, bom final de semana. Bom final de semana.